A palavra de Deus é espírito e vida, por isso que nós meditamos nela. E é importante que você medite nela todos os dias, até para que o seu espírito seja alimentado e os pensamentos sejam, nos seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Hoje, Ezequiel capítulo 4, vamos pedir a direção de Deus e peço que também você dê o seu gosto, compartilhe esse vídeo com alguém e põe nos comentários o que Deus falou consigo, tá bom? Senhor Jesus, eu apresento, Senhor, essa meditação que estamos fazendo no livro de Ezequiel. Que o Senhor venha falar conosco, nos dar o entendimento dessa palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-á diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco e edifica contra ela uma fortificação. E levanta contra ela uma trincheira e põe contra ela arraiais e põe-lhe arrietes em redor. E tu toma uma certã de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade e dirige para ela o teu rosto e assim será cercada. E a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as tuas iniquidades, porque eu já te tenho fixado os anos da tua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e haverá a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Israel. 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Comentário: toma um tijolo e pô-lo-á diante de ti. De forma pedagógica, o Altíssimo mostrou como seria o cerco de Jerusalém e o consecutivo exílio dos sobreviventes na última invasão do rei Nabucodonosor. O soberano ordenou que Ezequiel, inspirado na arte babilônica, fizesse miniaturas de fortificações e operações militares em torno de uma maquete de Jerusalém. Este ato simbólico deveria deixar claro para o remanescente judeu que nenhum morador de Jerusalém conseguiria escapar da ruína. O barro significava a vulnerabilidade do povo escolhido e o ferro ilustrava o poder dos inimigos. O Senhor também ordenou a Ezequiel se deitasse em cada lado da maquete. O esquerdo representava a casa de Israel e o direito caracterizava Judá. Isso mostra que ambas as nações sofreriam o duro peso das suas iniquidades. O ato de se deitar por 390 dias não é entendido literalmente, devido à impossibilidade do profeta suportar tantos dias reclinado. E como eu já falei também em outros vídeos, o povo judeu, ele dramatiza o que ele sente, né? Então, Deus mandou ele fazer isso como forma de demonstrar o que seria feito. No 7, dirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. O comentário: profetizarás contra ela. O braço do profeta descoberto e estendido representava a justiça de Deus golpeando a rebeldia do seu povo. A transmissão da mensagem foi vívida, feita de variadas formas, para que todos compreendessem que os babilônios atacariam com a permissão divina. O pecado anda ao lado do sofrimento. Viver sob o jugo significa se submeter ao fracasso, à dor e à humilhação. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que é uma escolha, né? Quem escolhe seguir o caminho estreito está escolhendo o perdão divino através do Senhor Jesus. No 8, e eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e milheto, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás isto. E a tua comida que hás de comer será de
peso de 20 ciclos por dia. De tempo em tempos a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-los-á sobre o esterco que cai do homem diante dos olhos dele. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. O comentário diz: comerão pão imundo. As prescrições cerimoniais estabelecidas nas leis mosaicas visavam ensinar Israel sobre o conceito de santidade, pureza e separação. No caso das leis específicas de alimentação, o objetivo era preservar o povo de alimentos contaminados ou oferecidos aos ídolos. Porém, em terras babilônicas, vivendo sob condições miseráveis, os exilados não conseguiriam manter a pureza alimentar diante da lei cerimonial. Sem opção de combustível, por exemplo, eles teriam que assar o pão sobre esterco humano, algo que, além de ser considerado impuro pelas leis de Moisés, era prejudicial à saúde. Veja que a vida é resultado daquilo que dispomos para o eterno. Se obediência, recebemos honra. Se desobediência, encontraremos fracasso. O povo apresentava ao Altíssimo ofertas desprezíveis e um coração contaminado pelo pecado. Por isso recebeu uma vida imunda. A vida que eles tinham agora era o resultado daquilo que eles davam para Deus. No 14, então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, deite esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso, e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. A situação do povo chegou nessas condições porque eles desonraram a Deus. Ele falou até para Samuel, lembra-se? Eu honro os que me honram, mas aos que me desprezam, eu desprezarei. Tu, pois, ó filho do homem, Ezequiel capítulo 5, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. O comentário: os cabelos do profeta como sinal. Para os judeus, o cabelo era motivo de honra, por isso removê-lo denotava humilhação e vergonha. Raspar a cabeça também era uma forma de expressar a lamentação e o luto. Ao sacerdote, a lei mosaica recomendava que o seu cabelo fosse preservado. Dessa forma, para Ezequiel, que era da linhagem sacerdotal, ficar calvo causaria grande impacto. A ordem do Altíssimo para que o profeta passasse a navalha nos cabelos tinha a finalidade de revelar detalhadamente a destruição que se abateria sobre Judá. Em todas as Escrituras, vemos que Deus buscou maneiras impactantes para se comunicar com o ser humano, a fim de mostrar a ele o perigo que sua rebeldia acarreta. Então, isso que Deus estava pedindo para ele era um sacrifício, né? Porque ele teria que raspar sua cabeça. Todos veriam e chamaria muita atenção, né? No 2, uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do circo. Então, tomarás outra terça parte e feri-las-ás com uma faca ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número e atá-los-á na borda do teu manto. Comentário: 3 partes. Deus ordena que o profeta divida seus cabelos em 3 partes e os corte na frente de todos. Depois, ele deveria destruir cada parte de modo específico, a fim de representar a forma como os habitantes de Jerusalém seriam assolados. Por causa da sua obstinação no pecado, o povo sofreria dor e humilhação
perante o mundo, por intermédio da espada babilônica. Assim, uma parte morreria de fome e de doenças, outra morreria pela violência, e a última morreria levada ao exílio. Apenas um pequeno remanescente, representado por alguns poucos fios de cabelo presos às vestes do profeta, sobreviveria. Então, só lembrando que primeiro houve uma invasão, mas não houve uma destruição como essa, né? nem foi destruído o templo, e ele levou algumas pessoas para Babilônia. Mas agora, nós já vimos isso acontecer, né? Quando houve a invasão, a destruição, a morte, o que aconteceu, tudo aquilo que Jeremias narrou, mas agora nós estamos vendo, porque Ezequiel já estava em Babilônia, então ele teve essa visão do que iria acontecer, os fatos que nós já sabemos, e agora ele está profetizando o que iria acontecer. No 4, e ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás a fogo, e dali sairás um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque multiplicaste mais do que as nações que estão ao redor de nós, de vós, e não andaste nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu, sim eu, estou contra ti e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão seus pais, e executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Literalmente a calamidade se instalaria em Jerusalém, o que nunca foi visto, né? Uma cidade que era tão próspera, as pessoas que viviam tão enganadas, né? Pensando que tudo estava bem, veria uma destruição tão grande como essa. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste e consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei e saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. E por-te-ei em desolação, e por objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E será objeto de opróbrio, blasfêmia, instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, e com furor e com terríveis castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para destruição, as quais eu mandei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos quebrarei o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome e as feras que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. O comentário: como eu vivo, a vida do Altíssimo sustenta o seu juramento. Somente Ele é o seu único ser autoexistente e a fonte da vida, criadora das demais vidas. Ao jurar, o Senhor garantia manter a sua palavra em não poupar o seu povo da angústia. Os israelitas haviam pecado deliberadamente. Além disso, afrontaram o Todo-Poderoso ao levarem ídolos para dentro do templo. Por isso, de nação escolhida e privilegiada passaria a ser objeto de opróbrio
entre os povos. Muitos, hoje, não se dão conta de que agem da mesma forma quando violam o santuário do Altíssimo. Isto é, ao se entregarem a vícios, mentiras, prostituição, adultério e hipocrisia, fazem do seu corpo um altar ao pecado e por isso perdem a presença e o propósito divino para a sua vida. Aí nós percebemos que o pecado ele cega completamente a pessoa, né? Ele torna a pessoa, ela perde a razão, ela faz coisas que outrora ela condenava. Imagine, levar ídolos para casa, para o templo de Deus, né? Quer dizer, já estava tudo corrompido. Eles não perceberam que tudo que eles estavam fazendo afastava eles ainda mais da presença de Deus. Como consequência, veio o inimigo e destruiu tudo. Quantas pessoas também se afastaram, hoje fazem coisas que antes elas condenavam. Ezequiel capítulo 6. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos. E serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares, em todos os vossos lugares habitáveis. As cidades serão destruídas e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e se acabem, e as vossas imagens sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. O comentário diz: quem são os ídolos de hoje? A idolatria exercia verdadeiro fascínio sobre o povo de Israel. A nação prestava culto ao Todo-Poderoso, mas também aos ídolos, apesar de todas as advertências divinas. Ao levantarem altares nos montes e debaixo das árvores para cultuarem deuses feitos por mãos humanas, os israelitas entristeciam o Altíssimo, agrediam a sua santidade e profanavam a terra que havia recebido dele. A idolatria se manifesta de muitas formas, pois é caracterizada quando se deixa de dar prioridade ao Senhor para priorizar dinheiro, fama, profissão, poder, sexo, facilidade ou relacionamentos. O primeiro de nossas vidas, a quem devotamos o que há de mais excelente em nós, como fé, adoração, força, consideração e honra, deve ser o eterno. Por isso que ele fala para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O problema é que o ser humano hoje, ele perde tempo. Eu acho que o pior ídolo dos dias de hoje é o tempo que tem sido roubado da vida das pessoas, porque às vezes é para buscar a Deus e ela fala: eu não tenho tempo. Por que não tem tempo? Porque ela está gastando em alguma coisa que está consumindo o tempo dela do que é fútil. No 7, e os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. O comentário: para que saibais que eu sou o Senhor. O Todo-Poderoso já havia se manifestado de muitas maneiras a Israel ao longo do seu chamado como nação escolhida. Por exemplo, ele libertou o povo da escravidão no Egito, concedeu suas leis e o conduziu no deserto por 40 anos com grande poder. No entanto, Judá havia se esquecido de tudo isso. Somente quando a população fosse massacrada, o reconheceria novamente como Senhor absoluto de sua terra e de sua vida. 8. Porém, deixarei um remanescente para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada quando fordes espalhados pela terra. Então, os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações, para onde forem levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que andaram se corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das mazelas que fizeram em todas as suas abominações. Comentário: os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim. A princípio, os judeus poderiam pensar que quem os feria era Nabucodonosor, mas a situação tinha uma causa bem mais profunda. A destruição de Judá, provocada pelos babilônios,
era apenas uma circunstância secundária. A raiz daquele caos eminente estava na infidelidade ao Altíssimo, por isso ele permitiria tanto sofrimento. A disciplina divina visava produzir arrependimento, portanto, era inevitável e até mesmo necessário que aquelas pessoas passassem por aflições. Afinal, só quando o coração está aflito é que se quebranta e passa a ser sensível à voz de Deus. Os sobreviventes da invasão da Babilônia seriam levados ao cativeiro e lá, mais uma vez, o Senhor lhes falaria a fim de reconstruir e restaurar a nação de Israel. Foi preciso chegar a esse ponto para Deus então conseguir falar com aquelas pessoas, porque nos momentos de glória, de fartura, de bênçãos, ninguém estava lembrando de Deus e fazendo tudo errado. Então, às vezes, a pessoa passa por situações difíceis que vai quebrantar ela e vai levar ela aos pés do Senhor Jesus. O 9 diz assim: terão nojo de si mesmos. Ezequiel declara que o remanescente iria se lembrar de suas maldades e das suas transgressões, a lei do Senhor. Somente no exílio os sobreviventes reconheceriam a gravidade da infidelidade e da tristeza que provocaram no Altíssimo. O enxergarem a si mesmos sob a perspectiva divina, se sentiriam enojados pelo seu adultério espiritual. O sincero arrependimento é este: quando o pecador sente aversão e vergonha pelos seus erros, é capaz de abandoná-los completamente. Esse é o caminho para uma mudança radical de pensamentos e atitudes. Assim, o passado ruim de uma pessoa que já superou as próprias falhas é lembrado somente para servir de testemunho a outras que vivem na mesma situação que outrora ela viveu. Então, enquanto a pessoa não sentir esse nojo, pelo pecado, ela vai continuar cometendo o pecado. Por isso que o Espírito Santo ele nos convence. Então, quando nós somos convencidos por ele, nós olhamos para a nossa vida passada com nojo. 10. E saberão que eu sou o Senhor e que não disse em vão que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o teu pé e dize: por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que estiver perto cairá a espada, e o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre elas. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo o carvalho frondoso, no lugar onde ofereciam cheiro suave a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada e mais devastada do que o deserto do lado de Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. João Batista pregava o arrependimento. Arrependei-vos, e se batizem nas águas. Quer dizer, o batismo nas águas, ele vem depois do arrependimento. Primeiro a pessoa arrepende-se do que ela fez, das atitudes erradas, do seu passado, porque ela reconheceu o seu erro. E o batismo nas águas é o reconhecimento disso e o sepultamento da velha criatura. Por isso, se você ainda não tomou essa atitude, tome com urgência, porque está escrito: quem crê e for batizado será salvo. Quem crer, toma a atitude de abandonar o passado e seguir em frente ao rumo de uma nova vida, tá bom? Que Deus continue abençoando você abundantemente.